Boa noite, Josi. Boa noite, G. Boa noite, minhas águias. Sejam bem-vindas a mais uma live, Quinta das Águias. Vamos dar a continuidade do último tema, como ser uma mulher sábia financeiramente. Boa noite. E dali. Boa noite, Vanessinha. Boa noite. Hoje a gente vai trabalhar conteúdos e assuntos, né? Bem especiais, assuntos que não nos tornam apenas mulheres sábias financeiramente, como mulheres sábias em vários aspectos da nossa vida. Pedi para vocês tocar bastante no coraçãozinho aqui do ladinho, ó, que o Instagram entende que a gente está ao vivo. Se essa live fizer sentido para você, você também compartilha, porque isso é maravilhoso. Como ser uma mulher sábia financeiramente? Semana passada a gente falou sobre assuntos tão especiais, né? Eu estava aqui, inclusive, revisando. Lembra que nós falamos sobre fechar os ciclos, né? Fechar os ciclos. Foi tão bonito conversar sobre isso. Fechar os ciclos, nos conhecer, trabalhar o nosso autoconhecimento, entender se a gente é uma locomotiva ou um vagão. Quem não assistiu a live da semana passada, é importante assistir a primeira live e essa aqui que a gente vai dar continuidade, né? Eu já vou começar porque tem bastante assunto aqui. Hoje eu prometo que eu não vou me estender. Como ser uma mulher sábia financeiramente? Assessoria Carla Quino. Seja bem-vinda, Carlinha. Como ser uma mulher sábia financeiramente, né, gente? A gente falou que o dinheiro é uma energia masculina. A gente precisa saber lidar com essa energia masculina, né? O equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina. Tudo isso a gente conversou na última semana. Hoje eu vou trabalhar três pontos importantes aqui com vocês, tá? Vou começar o primeiro deles. Quem estiver com seu caderno de guerra, deixa eu mostrar pra vocês meu caderninho de guerra aqui. Aqui, ó. Esse é meu caderninho de guerra. Tem até uma canetinha aqui dentro, ó. O caderno onde eu escrevo para Deus, onde eu faço as minhas anotações mais importantes e confidenciais. Então, eu sei que muitas de vocês acompanham aqui as lives com o caderno de guerra, então já anota esse primeiro tópico aí. Como ser uma mulher sábia financeiramente. E o primeiro tópico ou o primeiro tema para a gente conversar aqui é o seguinte, anote aí. Deus nos coloca onde nós devemos estar, tá? Tá bom? Deus nos coloca onde nós devemos estar. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, essa clareza, essa certeza. Quem tem meu WhatsApp aqui, sabe que a minha mensagenzinha do WhatsApp, quem manda mensagem para mim, lá no WhatsApp não tem um lugarzinho assim onde a gente coloca uma frase? Ah, estou no WhatsApp, estou disponível, não estou... Tem pessoas que colocam assim, não grave áudio, não ouço áudios. Eu coloco assim, a minha frase dentro do WhatsApp é: Deus nos coloca onde nós devemos estar. Eu tenho poucas certezas assim nessa vida, sabe? Mas uma dessas certezas que eu tenho é isso aqui. Então vocês já pararam, eu fico fazendo uma retrospectiva assim, né, da minha vida, das experiências que eu vivi. Já contei aqui pra vocês que a minha primeira profissão, eu fui aeromoça, né? Contei pra vocês que eu fui comissária de bordo. Isso já faz, gente, assim, naquela época chamava aeromoça, né? Olha, isso já faz, fazer as contas aqui, eu acho que uns quase 25 anos. Há 25 anos atrás, pensa, né? Há anos atrás. Lá era um outro mundo, era um outro universo, a aviação era aquele mundo
aquele universo da elegância, da sofisticação, né? Poucas pessoas tinham acesso à aviação, aquela época. Era a época da Varig. Lembra daquelas empresas aéreas super chiques? A Varig, a VASP. Então foi naquela época que que eu me tornei uma aeromoça. Eu cheguei a trabalhar na aviação. E olha como são as coisas. Quando eu entrei em um avião pela primeira vez, quando eu me vi lá no céu, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aquilo não tinha nada a ver com a minha vida, não tinha nada a ver com os meus propósitos. E o meu objetivo era, já contei algumas vezes para vocês aqui que o meu objetivo era ter a minha independência financeira o mais rápido possível. Então eu fui buscar profissões que me dessem uma liberdade financeira para que eu pudesse construir a minha vida. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria construir a minha vida. E essa profissão, eu entendi que se eu conseguisse uma oportunidade, eu teria essa independência financeira. Por isso que eu fui parar lá. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu enjoava, né, gente? Eu enjoava muito. Pensa, né? Pensa numa aeromoça que passa mal. Passa mal. Eu ia lá pro banheiro, né? Passava mal, me recompunha e vinha, né? Enfim. Só que eu entendia que ali tinha um propósito de Deus na minha vida, né? Ali tinha um propósito de Deus. Até eu entender que aquele propósito precisava ser cumprido e a partir dali iniciaria uma outra fase. Quando eu olho para trás e percebo que eu fiquei e vivi 20 anos atuando dentro da área da estética e da cosmética, eu também entendo que eu precisava viver aqueles 20 anos ali. E esses dias eu conversando com meu esposo, eu falando para ele assim, poxa vida, né? Falando sobre mim, né? Como eu fui mal orientada, como eu não tive uma orientação, como eu não tive uma mentoria, como eu não tive base, como eu não tive alguém para me inspirar, como eu não tive uma direção. Eu poderia ter seguido caminhos diferentes, né? Mas eu não tive uma orientação. Por que eu segui por aqui? As coisas poderiam ter sido mais fáceis, né? Aí eu lembrei muito dos professores, de alguns professores que eu tive. Eu pensei, poxa, por que aquele professor, né, não teve um olhar mais sensível sobre mim? Por que ele não veio me orientar? Aquela professora. Por que aquela professora, quando veio falar comigo aquela vez, ela não me orientou adequadamente? Eu não tive orientação alguma. E é muito triste, assim, se a gente para pensar nisso, eu considero muito triste, né? Porque eu tomei caminhos que me trouxeram coisas boas lá na frente, mas eu precisei dar, assim, fazer um círculo muito grande, com muitos tropeços, com muita dificuldade, para lá na frente eu colher os frutos, né? E eu estava conversando com meu esposo, né, nesse dia, falando sobre a falta de orientação que eu tive, e a falta de sensibilidade dos professores, porque eu me considero professora, né? Eu trabalhei como professora há muitos anos, e eu sempre tive muita sensibilidade com os meus alunos, sempre. Eu sempre... Querida, obrigada, Bruninha. Eu, como professora, sempre fui muito atenta aos meus alunos, né? Por exemplo, se um aluno faltasse na minha aula, eu já, poxa, por que você faltou semana passada? O que está acontecendo? Você está trabalhando? Ah, prof, eu não estou trabalhando, então vamos arrumar um estágio, né? Eu perguntava até a hora que esse aluno acorda. Que hora você está acordando? Ah, eu acordo meio-dia. Vamos mudar esse estilo de vida. Né? Então, o professor é algo muito especial na vida de um aluno. E eu comecei a lembrar de alguns professores. Eu sempre fui uma ótima aluna, uma aluna muito dedicada.
E eu nunca tive um professor que teve essa sensibilidade de, poxa, a Vandressa, ela é tão dedicada, eu vou lá conversar com ela para entender quais os caminhos que ela tá seguindo. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive uma orientação. Poxa, né? Hoje a internet, olha a conversa que nós estamos tendo agora. Aqui a gente encontra, aqui a gente encontra de tudo, né? Mas aqui a gente encontra também boas palavras, a gente encontra boas orientações, a gente encontra pessoas que nós podemos nos inspirar. E a conclusão que eu chego de tudo isso, né? Deus nos coloca onde nós devemos estar, né? Eu precisava circular tudo isso. Eu precisava viver tudo aquilo que eu vivi. Quando eu entrei para a área da estética e cosmética, praticamente, gente, no meu segundo ano de atuação nesse mercado, com 22 anos, eu já comecei a dar aula. Eu já comecei a ir para a área da docência. Ou seja, qualquer área que eu fosse me desenvolver, estudar, eu seria inclinada para a área da educação. Então, por exemplo, se eu fizesse uma faculdade de direito, né? Se eu fosse uma advogada, eu acredito que eu tenho certeza que eu iria me inclinar para a área da educação. Se eu fizesse uma licenciatura, eu ia adorar ser professora de português, sabia? Eu ia adorar ser professora de português. Eu seria inclinada muito para a área da educação. Mas nunca tive uma orientação quanto a isso, né? Migrei para a área da estética, a área da cosmética. Fui muito feliz dentro desse segmento, né? Mas precisei viver inúmeros desafios, inúmeras provações, inúmeras contrariedades, né? E é dentro dessa certeza que a gente entende que Deus realmente inclina, nos leva para onde nós devemos estar. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui também não receberam nenhuma forma de orientação. A gente vai se descobrindo, tropeçando, errando ao longo do caminho. Mas a gente tem que entender que para todo o percurso que nós vamos caminhar, existe um propósito importante de Deus ali para a nossa vida, né? Agora eu estou na empresa familiar, hoje eu cuido dos negócios da família, e mais uma vez eu sinto e entendo que Deus me coloca onde eu devo estar. Por quê? Porque eu nunca planejei estar, aqui eu nunca planejei estar, eu nunca planejei administrar os negócios da família, eu nunca planejei trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Eu nunca sonhei, inclusive, e de repente eu estou aqui gerenciando tudo com um monte de responsabilidade, assumindo e cumprindo a missão, que é aqui que eu quero chegar. Assumindo e cumprindo a missão, ok? Então, se Deus nos coloca em algum lugar, é para a gente assumir e cumprir uma missão. E missão dada é missão cumprida, ok? É isso que a gente tem que pensar. Deus colocou você onde você deve estar. Existe uma missão aí para você. E você precisa cumprir essa missão. Certo? Uma mulher sábia financeiramente, ela precisa entender isso, que o lugar profissional que ela foi realocada, que com a poderosa mão de Deus ele te colocou ali, existe uma missão ali para você. São missões que nós precisamos cumprir e preste atenção, são escalas, ok? Nós vamos viver várias escalas até o destino final. O que seria o destino final? É a cereja do bolo, é a vida eterna, né? Aquele estado de presença que você se descobriu, que você entendeu tanto a sua essência, que você vai desenvolver uma função, um papel, que é a sua maior realização da sua vida.
Esse é o destino final. Porque o que acontece? A gente percebe, né, que falando profissionalmente, financeiramente, fala de mulheres do nosso universo, né, que existe muita insatisfação no universo profissional. Por exemplo, eu conheço pessoas, tenho colegas, amigas, que não se encontraram profissionalmente ainda. Que não se encontraram. Porque a cada escala que essa pessoa vive, a cada missão que Deus entrega para essa pessoa, para essa mulher, ela não cumpre. Preste atenção nisso. Ela não cumpre. Enquanto nós não cumprirmos a missão para que a gente passe para a próxima escala, a insatisfação vai tomar conta da nossa vida para o resto da vida. Para o resto da vida, ok? Então, a gente precisa cumprir esta missão. Eu anotei aqui um evento que eu vivi, que foi bem impactante, quero compartilhar com vocês. Foi no ano de 2017. 2017 eu cumpri uma série de eventos fora do Brasil, na Europa. E um desses eventos eu precisava fazer uma escala. Eu peguei o voo de madrugada, tipo meia-noite, era uma meia-noite, em Portugal. Eu iria fazer uma escala na Alemanha, em Frankfurt. Aí eu teria um tempo lá no aeroporto, em solo, em desembarque, né? E depois eu iria para Itália. O voo da Itália era tipo 7 horas da manhã. Eu ia ficar madrugada acordada. E quando eu cheguei na Alemanha, no aeroporto de Frankfurt, que eu desembarquei e eu ouvi, né, os anúncios do aeroporto em inglês e alemão, e eu vi o relógio, né, que era tipo 2:30 da manhã, estava muito frio. Naquele momento, eu pensei o seguinte: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu invento essas coisas? Eu não precisava estar aqui. E eu teria 5 dias de evento na Itália, 5 dias de aula. Eu iria ministrar um curso, eram 5 dias, 5 temas diferentes, 100 alunas, todas italianas, então teria uma intérprete. Eu tive uma intérprete, né? Então eu estava com muito medo também, muito receio, né? De viver aquela experiência com aquela empresa. Eu tinha que entregar um bom resultado ali. Era tudo novo para mim. E eu, 2 e pouca da manhã, no aeroporto de Frankfurt, não entendia praticamente nada dos anúncios. E eu fiquei ali, apavorada. Eu falei, meu Deus, eu podia estar na minha casa, na minha cama, quentinha, gostosa. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu inventei isso? E eu fiquei com muito medo. Foi uma das situações assim que eu tive mais medo, sabe? Aí eu sentei, me acalmei e pensei, bom, eu já estou aqui. E eu vou precisar assumir essa responsabilidade. Eu vou precisar cumprir essa missão. Eu não tenho como recuar mais, não tem. Eu vou cumprir essa missão. E algum propósito aqui deve ter. Algum propósito. Né? Me acalmei, fiz uma oração, fiquei atenta aos avisos, me equilibrei. Deu 7:pouca da manhã, peguei o voo, cheguei na Itália, no aeroporto de... esqueci o nome da cidade. Vou lembrar. Pertinho de Roma ali. Cheguei na cidade. Havia a equipe, né, da escola que iria me receber. Fui direto para a escola, não dormi, fui direto para a escola. Organizei, tive a reunião com todo mundo, tinha intérprete e concluí os 5 dias de evento. 5 dias de evento com a intérprete. Foi uma experiência maravilhosa. E no final, no 5º dia, finalizei.
fui pro hotel. No 6º dia, peguei um trem, cortei a Itália, fui para Bolonha. E em Bolonha, eu participei e conheci a Feira Mundial de Estética e Cosmética. A grande feira, a maior feira do mundo de estética e cosmética. E quando eu entrei naquela feira, quando os portões se abriram, né? Eu entrei naquele universo gigante, incrível, tecnológico. Eu pensei, poxa vida, né? Olha aqui o meu propósito. Olha que coisa linda, né? Porque eu estava tão focada lá, quando eu estava 2h pouca da manhã, naquele aeroporto, com medo, com frio, me arrependendo né, das atitudes, né, daquele grande projeto internacional que eu havia desenhado. Me arrependi daquilo. Poxa, por que eu estou aqui? E no final de todo esse evento, eu me vi em um lugar extraordinário, que seria o sonho de qualquer pessoa que trabalhe nessa área, conhecer a Feira Mundial, a maior feira do mundo, de estética, cosmético, de perfumaria. E eu entrei pelos pavilhões em lágrimas. Eu pensei, poxa vida, né? Está aqui o final dessa missão. Está aqui o propósito que eu precisava cumprir. Todos esses desafios, todas essas contrariedades para mim viver esse sonho realizado, né? Para os meus olhos enxergarem o mundo, o universo, que era o segmento que eu trabalhava. Então a gente tem que entender, é isso, né? Que existe sempre uma missão a ser cumprida. E é por meio dessa missão que a gente vai entender os propósitos de Deus. Semana passada a gente falou também algo importante, né? Não se proteja. O que é não se proteger? Nós estamos o tempo todo, agindo para eliminar a nossa insatisfação, não é assim? A gente está o tempo todo agindo para eliminar a nossa insatisfação e controlar o ambiente, ao invés de saber lidar com o ambiente, não é assim? A gente ouve uma insatisfação na nossa vida profissional, a gente quer eliminar aquela insatisfação. Não, aqui tem coisa chata para fazer. É essa missão aqui eu não quero cumprir. Não existe uma atividade, uma profissão que só tenha coisas boas para a gente fazer. Um trabalho que só tenha satisfação para gente. Então, eliminar o tempo todo essa insatisfação, ao invés de saber lidar com o ambiente, isso é uma atividade ou uma atitude de uma mulher sábia financeiramente. A mulher sábia financeiramente, ela sabe lidar com o ambiente, ao invés de se proteger dele o tempo todo, ao invés de mover estratégias o tempo todo para sanar as suas insatisfações. Já conversamos várias vezes que o mercado de trabalho ele não é nosso amigo. Então, a partir do momento que você colocar o pé fora de casa, para você trabalhar hoje no seu home office, né? Quando você senta para você desenvolver a sua atividade, você vai lidar com insatisfações o tempo todo. O tempo todo. E quando a gente lida com a insatisfação, quando a gente aprende a lidar com o ambiente, aprende a lidar com a contrariedade, é que a gente vai cumprir a missão. É que a gente vai entender a missão. E aí sim, passar para uma próxima escala. Você não consegue passar para uma próxima escala se você não consegue fechar esse ciclo. Você é obrigada a fechar esse ciclo, certo? Senão a gente vai viver num sofrimento psicológico o tempo todo. A pessoa que vive num sofrimento psicológico, ela não tem capacidade de fazer dinheiro. Estamos falando de uma mulher sábia financeiramente, ok? Uma mulher sábia financeiramente, ela vai saber produzir o dinheiro, mas ela só sabe produzir o dinheiro se ela não estiver em sofrimento psicológico, tentando colocar um pano quente o tempo todo na sua insatisfação.
certo? Sendo que no ambiente de trabalho a gente vai viver sempre em adversidades. Sempre em adversidades. Então, aprender a lidar com a insatisfação é saber lidar com o ambiente, é saber lidar com a circunstância. Quantas pessoas você conhece na sua vida que estão assim anos e anos e anos tentando encontrar aquilo que se identifica? A mulher tem muito disso. Eu preciso me encontrar, eu preciso encontrar o que eu amo fazer, eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso encontrar algo que eu goste de fazer. Não, você está se protegendo. Você quer um ambiente altamente confortável, altamente confortável. Toda vez que a gente busca um ambiente altamente confortável, a gente não vai fazer nada. Porque a hora que a gente bota um pezinho pra fora, ó, é como se tivesse o chão queimando, sabe? Como se tivesse assim, o chão queimando, a terra queimando. Você botou um pezinho pra fora, você queimou, você veio pra dentro. Você colocou o pezinho pra fora, você queimou, você veio pra dentro. Ao invés de você calçar uma sandália, um chinelo, um sapato e andar naquele chão fervendo, certo? É isso que uma mulher sábia financeiramente faz, certo? Ela sabe lidar com o ambiente. Ela não espera que um ambiente altamente confortável. E qual é o ambiente altamente confortável que te dá retorno financeiro? Não existe. Quanto mais dinheiro você faz, mais problemas você terá, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi depois da minha transição de carreira. Quanto mais dinheiro você faz, mais problemas você tem. Eu tô ganhando muito pouco. Não é que eu tô ganhando, né? Isso é errado. Hoje eu faço, né? A minha vida financeira não tá legal, eu tô fazendo pouco dinheiro no meu trabalho. É porque para você produzir mais, você vai ter que andar naquele chão fervendo. Isso aí, Michele. Vai lá terminar o seu propósito. O mínimo que a gente faça. O mínimo que a gente tem que fazer é estudar. O mínimo. Certo? Então, sai. Por que eu fiquei com medo lá naquele aeroporto, em Frankfurt, 2h pouca da manhã? Porque eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Eu não tinha controle de nada ali. Eu não tinha controle das pessoas. Eu não tinha controle do idioma. Eu não tinha controle de nada ali. Eu estava totalmente vulnerável. O que eu fiz naquele momento? Aprendi a lidar com a situação. Me acalmei, entendi que eu já estava ali, eu precisava cumprir aquela missão. Quando eu cheguei lá na cidade, conversei com a minha intérprete, né, que é uma brasileira que já morava há muitos anos lá, e vamos fazer bem feito isso aqui. E fiquei altamente focada e concentrada todos aqueles dias e tudo saiu. Certo? Como que a gente pode lidar com isso, né? Deus nos coloca onde nós devemos estar. Cumprindo a missão, coloquei aqui, né? Cumprindo a missão e vivendo. Como que eu vou cumprir a missão? Vivendo no estado de presença. Vou falar algumas vezes isso hoje, tá? Que a gente já falou sempre aqui. Aquele momento que eu estava lá no aeroporto de Frankfurt, que eu me acalmei e entendi que eu precisava viver aquela missão, que eu estava totalmente fora da minha zona de conforto, mas eu já estou aqui, preciso cumprir a missão. Eu entrei para o meu estado de presença. Eu mergulhei no meu estado de presença. É aqui que eu estou, não posso fugir daqui. Eu não posso. Eu não tenho como fugir daqui. Eu preciso cumprir essa missão. Hoje eu gerencio os negócios da família, eu não posso fugir daqui. Eu preciso cumprir essa missão. Eu sei que eu estou vivendo uma escala, não é o meu destino final. Mas eu tenho consciência, que eu preciso cumprir esta missão.
Estou na minha zona de conforto? Hoje eu vivo, gente, altamente fora da minha zona de conforto. É como se eu estivesse naquele chão queimando, sem chinelo algumas vezes. Mas eu preciso cumprir esta missão. Algum propósito, eu já sei quais são. Algum propósito, né? Deus me trouxe para cá. Eu já estou entendendo quais são. E eu preciso cumprir isso. Certo? E quando a gente cumpre, o que acontece, gente? Por que a gente tem que cumprir a missão para passar para a próxima escala? Por quê? É muito simples. É porque cumprindo a missão, nós vamos desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, né? Nós vamos desenvolver grandes virtudes. Aí sim eu cresci, evoluí, desenvolvi. Agora eu posso passar para uma próxima escala. Por que as pessoas que vivem insatisfeitas, indo por um lado e para o outro, buscando aquilo que eu gosto de fazer, o meu propósito, aquilo que eu amo, que não sabe nem o que ama, não sabe nem o que gosta, não sabe nem que propósito, fica de um lado para outro, de um lado para outro, e sempre no mesmo nível, a vida inteira. Quantas pessoas você conhece estão no mesmo lugar a vida inteira? E com as mesmas frases. Eu tenho colegas, eu tenho amigas que eu conheço há mais de 20 e poucos anos, com o mesmo discurso. Mesmo discurso. E não passa para a próxima escala. Porque não cumpre o propósito daqui, não cumpriu o propósito. Como é que você vai desenvolver habilidades, conhecimentos, atitudes, virtudes? Como? Vai ficar aqui, patinando e cada vez mais insatisfeita. Tem sabedoria financeira? Nenhuma. Semana passada a gente falou que a contrariedade nos leva à conversão, né? A contrariedade nos faz desenvolver virtudes nos quais nós nos tornamos seres de luz. É por meio da contrariedade que Deus nos transforma. Mas não quero ficar aqui, na zona de conforto. Isso não é sabedoria financeira, né? Segundo passo, que tem muito a ver com isso. Anote aí. Termine tudo que você começa, ok? Termine tudo que você começa. Vocês têm alguma dificuldade com relação a isso? De terminar o que você começa? Tem pessoas que têm muita dificuldade, né? De terminar o que começa. Você começou um curso online, por exemplo. Você começou um curso, a Michelinha falou aqui, verdade. Pessoas sem propósito são insatisfeitas. Sim, Michele, pessoas sem propósito, pessoas que não cumprem a missão, pessoas que não passam para a próxima escala são insatisfeitas. E a insatisfação, ela gera o sofrimento. A Sandra falou, eu termino. Você tem alguma dificuldade de terminar o que você começa? Eu fiz uma mentoria online o ano passado e nós tínhamos alguns encontros presenciais. Eu nunca esqueço, assim, sabe? Uma aluna dessa mentoria que fez um desabafo pra gente, assim, sabe? Eu achei até ela muito corajosa falar sobre isso. Ela disse que na pandemia, ela comprou mais de 100 mil reais em cursos online. E não tinha concluído nenhum. Aquela mentoria que nós estávamos fazendo, até o momento ela estava concluindo. Então, perceba, gente, perceba o que é isso. Você não terminar o que começa. Sabe o que é isso? Duas coisas. Pessoas que, infelizmente, têm dificuldade, mas estou lutando contra isso, tá, Carlinha? Preste atenção. O que quer dizer isso? Você não termina o que começa. Duas coisas. Primeiro, vou falar com bastante carinho, tá? É uma imaturidade, certo? É muita imaturidade. E segundo, que é muito preocupante, é antecipação. Antecipação. Imaturidade e antecipação. Ou seja, o que é imaturidade, que a gente já discutiu aqui? Você não é uma mulher madura.
Imaturidade, eu gosto muito dessa frase que eu sempre trago para vocês aqui, ó. Imaturidade, ou melhor, maturidade é não ter escolhas. Eu amo essa frase. Toda vez que eu falo isso no direct, no stories, eu apanho lá no direct, mas eu adoro falar sobre isso. Maturidade é não ter escolhas. É você cumprir a missão. Agora, quando você se coloca num mundo cheio de escolhas, você é muito imaturo, imatura. Ah, não, vou fazer isso. Ah, não, agora eu vou fazer isso. Ah, não, agora eu vou fazer esse curso. Não, agora eu vou fazer esse curso. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Isto é imaturidade e antecipação. Então, maturidade é não ter escolhas. Uma mulher sábia financeiramente, ela sabe que todo final de mês ela tem que fechar o caixa, ou melhor, até semanalmente, fechar o caixa da sua empresa. Ela tem alguma escolha diante disso? Não. Ela não tem escolha. Uma mulher sábia financeiramente, ela sabe que ela não tem escolha se ela não acordar todos os dias de manhã e trabalhar. Hoje, pela manhã, eu fui no dentista e a minha dentista perguntou assim pra mim: Vandressa, você acorda motivada? Você acorda disposta? Ela perguntou pra mim. Você acorda toda inerte, porque eu acordo 5h40, né? Você acorda cheia de energia pra ir pra academia? Como que você acorda? Porque ela tava falando de uma paciente que acorda toda feliz, 4h30, 5 horas da manhã pra ir treinar. Ela perguntou se eu tinha essa atitude. E eu falei pra ela assim: não, eu não acordo assim. Delay, que bom essa sinceridade. Falei, não, eu acordo com sono, eu acordo cansada, por isso que vocês sabem, quem acompanha meus stories, a minha correria para dormir cedo, né? Eu acordo com sono, eu acordo cansada. Muitas vezes eu acordo, sabe com o quê? Fazer até depois, mais futuramente, uma live sobre isso. Eu acordo com medo. Tem dias que eu acordo com medo. Antecipação, medo é antecipação, né? Por quê? Porque eu já tô antecipando as coisas que vão acontecer no meu dia. Mas logo eu me restabeleço, eu paro de antecipar as coisas. Meu problema é sempre a antecipação. Para de antecipar as coisas. Então, maturidade é não ter escolhas. Eu preciso ter a maturidade de acordar cedo, porque, caso contrário, eu não vou ter outro horário para que eu possa treinar, cuidar da minha saúde. É pela manhã cedo, de manhã cedo que eu tenho que fazer isso. Porque ali pelas 9h30, 10 horas, as minhas atividades profissionais já estão começando. Eu tenho que ter maturidade para entender isso. Eu não tenho escolha. Ah, eu vou para academia ao meio-dia. Eu não tenho essa escolha nesse momento da minha vida. Pode ser que algum outro momento eu tenha. E eu estou lutando hoje com sabedoria financeira para que muito em breve eu possa ir em qualquer horário do meu dia. Isso é sabedoria financeira. Maturidade é não ter escolha. Então, faça o que precisa ser feito. E outra situação, a antecipação. Esse é meu grande problema. Eu trabalho em mim o tempo todo a antecipação. Mas quem não tem esse hábito Quem tem esse hábito de não terminar tudo aquilo que começa é porque está antecipando tudo, né? Ai, eu tô fazendo esse curso. Ah, não, mas esse aqui é melhor. Ah, comecei uma parceria, né? Uma parceria profissional. Daqui a pouco apareceu uma boa ideia. Não, agora eu já estou nesse caminho. Aí ali naquele caminho apareceu uma outra oportunidade, um outro projeto. Tô indo por aqui, já tô indo por aqui. E não faz nada, tá? Essa questão de não terminar o que começa, pode ter relação com a nossa ancestralidade, tá? Pode ter relação com esses nossos antepassados, com os comportamentos, com o padrão de vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos. Por exemplo, o seu pai ou sua mãe que vivia mudando de emprego, mudando de casa, né? Que mais aqui? Trocando de relacionamento.
Muitas trocas de relacionamento tem a ver com esse comportamento também. Dívidas, muitas dívidas. A sua saúde, não, segunda-feira eu vou começar a treinar. Segunda-feira. Aí vai 2 dias, acabou. Não. 2 dias já. A vida inteira. Eu vou começar a caminhar. A vida inteira. Podia acordar mais cedo. Eu acordo 5h40. Não acordo feliz. Não acordo dando, né? Virando cambalhota. Mas eu chego lá na cozinha para fazer o café. Eu já tô com a roupinha de academia. Já tô mais felizinha. Já tô mais dispersa. Jamais deitaria depois daquele momento, entendeu? Aí eu tomo meu suco detox, que é o que me faz bem, me sinto... Aí eu já começo a ficar um pouquinho mais disposta. Vocês viram que eu já deixo o café pré-organizado, o café da manhã, que daí eu já acordo mais felizinha, porque eu não vou trabalhar tanto quando chegar lá na cozinha, já tem umas coisinhas prontas, né? Mas eu acordo cansada. Acordo com sono. Certo? Então, cuidar da sua saúde. Tem a nossa ancestralidade, né? Os nossos pais, os nossos avós. Às vezes a família é muito disfuncional, a família desorganizada, a família sem rotina. Você pode estar replicando esse padrão. Dá uma olhadinha rápida para trás, para ver se você não está repetindo esse padrão. Falta de rotina, né? Vocês não almoçavam nos horários certos, casa bagunçada. A mãe falava uma coisa, daqui a pouco estava fazendo outra. Eu tenho que ter você na minha vida diariamente. Carlinha. Nunca é amanhã, né? Porque será que protelamos o bem-estar? Porque a gente é imatura. Nós nos protegemos. É zona de conforto. Gente, presta atenção. Nós nos protegemos o tempo todo. Nós nos protegemos. E isso, vocês sabem que eu estudo teologia, né? Nós vivemos em guerras espirituais. Deus nos fez forte e corajosos. Mas perceba quanto nós somos medrosas, amedrontadas. Eu não falei para vocês agora aqui que muitas vezes 5h40 da manhã eu abro os meus olhos, eu tenho sensação de medo? Poxa, eu me puno. Como que eu tenho sensação de medo do meu dia? Se eu penso que eu estou firme na fé, então não estou firme na fé. Estou sendo, ameaçada pelo inimigo. Logo, eu já faço uma oração. Nós somos muito sensíveis a isso. Nós temos o pecado original. Infelizmente, nós somos fruto daquele pecado original. Então, nós vivemos em guerras espirituais. O inimigo quer nos deixar na caixinha, na zona de conforto. Não. Eu quero fazer dinheiro, quero ser uma mulher, né? Não quero, usando o exemplo comum, não quero ser a mulher mais rica do cemitério, mas quero ter um retorno financeiro, né? Ter um projeto de vida legal com meu marido, oferecer um conforto legal para minha família. Eu quero, mas não quero cumprir a missão. Mas não quero fazer aquilo que me desagrada. Não quero viver insatisfeita. Sendo que... Sabe a palavra trabalho? Gente, a palavra trabalho, ela vem da palavra latim trabalium. Ela significa objeto de tortura. Objeto de tortura. O trabalho, o ofício, ele é uma contrariedade, um desafio que nós vamos enfrentar. E tá tudo bem, se a gente tem maturidade para entender que é importante a gente viver aquilo. Certo? Então fique atenta aos comportamentos da sua ancestralidade. Se você não está repetindo os mesmos padrões dos seus pais, principalmente, dos seus avós, principalmente, da desorganização, né? De falar que isso é muito delicado, principalmente nós mães, tá? Nós mães
que somos as primeiras mentoras, deveríamos ser, né? As primeiras mentoras dos nossos filhos. Nós falarmos algo e não cumprir. Isso é terrível. Ó, essa frase de fazer coisas que tem que ser feito tem aplicado na minha vida. Gente, essa frase que eu falo pra vocês, o que tem que ser feito, tem que ser feito, vocês não têm noção. A quantidade, o retorno positivo que eu tenho dessa frase. É o dia inteiro eu recebendo no direct, o dia inteiro. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que ser cumprido. E as nossas promessas aos nossos filhos tem que ser cumprida. Porque você já está construindo ali uma personalidade de terminar aquilo que precisa, que começou. Termine o que comece. Esses dias o meu filho queria que eu fosse comprar um perfume com ele. Um perfume. Ele foi algumas vezes, né, lá no Boticário. E ele falou, mãe, tem tantos perfumes, eu não consigo. Assim, meu filho, a moça lá vai te ajudar. Ai, mãe, mas eu confio no teu gosto, mãe, não sei o quê. Aí eu falei, meu filho, vai lá, compra esse teu perfume, meu filho. Pelo amor de Deus, compra esse teu perfume. Dele assim, mãe, mas eu confio no teu gosto, sei o quê. Assim, meu filho, provavelmente tu gosta de um perfume mais amadeirado, mas não tão fechado. Um amadeirado um pouco mais aberto. É isso que eu quero, mãe. Por isso que eu quero que tu vá. Aí tá. Aí assim, pra gente fazer um passeiozinho, uma coisinha de mãe e filho, eu fui com ele. Aí, chegando lá no Boticário, aí vimos os perfumes. Ah, não. Antes disso. Aí eu falei pra ele assim, então tá, meu filho. A gente vai hoje, lá no Boticário, né? Eu vou passar aqui em casa umas 4h30. E naquele dia, às 4h30, aconteceu um imprevisto, eu não consegui. Gente, eu marquei 2 dias com ele e eu não consegui. No terceiro dia que eu tinha marcado com ele, eu pensei, gente, não, isso tá errado. Isso tá errado. Se eu prometi que eu vou. Eu me virei nos 30 e aquele dia nós fomos e compramos o perfume, tá? Então, assim, eu já me puni os 2 dias que eu disse que eu ia, né? Cumpri aquela missão pra ele que era importante. Eu disse que eu ia, aquele dia a gente ia resolver aquilo. 2 dias eu não fui. No terceiro dia eu falei, poxa, isso tá errado, né? Claro que aconteceram eventos importantes e tal, mas eu podia ter ido resolver o evento, né? Situação. E depois, ó, meu filho, eu vou passar mais tarde aí, vou te pegar, a gente vai. Não, eu fui resolver a situação, vim pra casa, fiquei em casa, tava cansada, aquela função. Não. Missão dada é missão cumprida. Então, tome cuidado com o que você fala pro seu filho. E outra coisa importante, a pessoa que não cumpre o que termina, que não cumpre o que começa, né? Que não finaliza as coisas na vida que começam, sabe como ela é vista? Quem sabe até pelo seu filho, pelo seu marido, pelos seus colegas de trabalho, e até por você mesma. Como uma pessoa sem credibilidade. Uma pessoa que não tem credibilidade é uma pessoa que não é respeitada. Concorda? Uma pessoa que não finaliza o que começa é uma pessoa que não é respeitada. E você sabe muito bem que isso é um vício. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma águia. Não, ela ainda não é águia. Não é águia. Ainda não é águia. Tem que graduar para ser águia. Falou assim, ai, Vandressa, chorando, choradeira, meu Deus. Ai, Vandressa, eu fiz a faculdade tal, eu nem lembro fiquei muito indignada que eu nem lembro, acho que era área de administração, alguma coisa assim. Aí depois parece que fez moda, uma coisa assim. E tava pensando, não sei se é direito, alguma área, marketing, sei lá o que, uma coisa assim. Ia pra terceira faculdade, gente. A terceira faculdade. E trabalhar que é bom, nada. Então, se tivesse estudando, mas fazendo projeto, termina o que começa. Fez a primeira faculdade, nunca trabalhou na área.
Vai para a segunda, nunca trabalhou na área. A terceira, querendo para a terceira faculdade. Aí finalizou assim, ó. O meu pai me dá uma mesada até hoje. Ela tinha uns 38, quase 40 anos. Aí eu falei, o problema da sua vida é seu pai. Ponto. Ele é a sua muleta. Então, que credibilidade essa pessoa tem? Que credibilidade. Tá se protegendo o tempo todo, percebe? E ela estava reclamando porque queria ser independente financeiramente, mas dependia do pai. Por quê? Porque se protege o tempo todo. Essa tem dinheiro para gastar. É o pior dinheiro do mundo, né, gente? É o pior dinheiro do mundo. É o dinheiro que te paralisa. É o dinheiro que te dá medo. É o dinheiro que te coloca numa caixa acorrentada. Semana passada eu falei para vocês que teve um momento que quando eu passei lá no vestibular, né, na época lá a gente fazia vestibular, eu liguei para os meus pais para pedir R$100 de ajuda, que aqueles R$100 iria me fazer, olha, ia me ajudar muito. E eu recebi um não bem grandão, não. E foi ótimo eu receber aquele não, porque eu me virei nos 30. E de 100, que aqueles R$100, né, que na época me ajudaria muito, eu fiz muito mais que 100, né? Então, essas muletas aí, ó, só destroem a nossa vida. Exatamente, o pai acha que tá fazendo bem, tá fazendo muito mal, tá? Então, se você não termina o que começa, se você tem dificuldade, tá? Se você tem dificuldade, vou te dar uma dica. Você vai começar a fazer pequenas coisas, mas você vai concluir. O que seria isso? Pequenas coisas e você vai concluir. Você, por exemplo, a hora que você vai lavar uma louça, exemplo bem prático, tá? Do dia a dia. Você vai lavar uma louça, você vai se conectar no estado de presença, né? Ó, vou lavar essa louça aqui e eu vou finalizar essa louça. O que é finalizar? Vou lavar a louça e vou limpar a pia. E vou limpar o fogão. Eu vou deixar a cozinha arrumadinha. Quando você finalizar aquilo, esteja em estado de presença. Finalizei a cozinha. Ok. Depois, em algum outro momento, você vai arrumar uma gaveta. Eu vou arrumar essa gaveta aqui. Faça pequenas coisas, ok? Pequenas coisas para você estar em estado de presença, conectado naquele momento, totalmente conectado, e entendendo que você está começando e você está terminando aquilo. Mesmo que seja uma gavetinha pequenininha. Vou arrumar as gavetas das meias, né? Estão as meias tudo embolada lá. Procura os parzinhos, enrola as meias. Essa aqui eu tenho que costurar. Não vai costurar agora, deixa um outro momento para você costurar. Ok? Porque o foco, a missão ali era arrumar a gaveta das meias. Aí um outro dia você vai arrumar suas maquiagens. Aí vou arrumar minha caixinha de maquiagem aqui, minha maleta de maquiagem. Em um outro momento, mas você se conecta em você começou e você finalizou. Poucas coisas. Se você tem dificuldade de finalizar o que você começa, comece com poucas coisas. Eu quero ler um livro. Gente, as pessoas têm muita dificuldade de leitura hoje. Vocês sabiam disso? As pessoas têm dificuldade de concentração, dificuldade de interpretação. Muita dificuldade. Então comece, lendo um parágrafo. Vou ler um capítulo. Se você tem dificuldade de concentração e de interpretação, leia um parágrafo, mas leia várias vezes. Concluí esse parágrafo, entendi esse parágrafo. E agora eu vou falar o que eu entendi. Legal. E amanhã eu vou lembrar daquilo que eu li e falei. Isso vai te trazer muito mais satisfação do que você ler um livro inteiro. As pessoas me pedem aqui muitas dicas de livro. Eu sou resistente em passar dicas de livros para vocês. Porque vocês se entulham de livros e muitas vezes não lê, não sabe interpretar.
porque a mente está muito acelerada. Eu sempre digo, leia os livros que você já tem. Depois que você tiver nesse estado de presença, de concentração, de interpretação textual, né? De você ler e compreender aquilo que você está lendo, que você já está num movimento de atenção, aí sim, tá? Então, finalize, termine o que você começa. Isso é um ato de maturidade em um estado de presença. Uma das coisas que eu mais me puno na vida é quando eu não finalizo aquilo que eu começo. É muito importante a gente seguir forte nisso aí. E para finalizar, ó, a Jéssica falando muito pra mim. Que bom, Jéssica, que bom que eu estou falando pra você. A gente precisa ouvir, né? E a gente tem que ter humildade, né, gente? A gente tem que ter humildade de saber entender as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Não é feio nós sermos falhos. Não é feio. Não nos diminui. Sabe o que nos diminui muito? A gente persistir. O que vai diminuir a Jéssica é ela entender que eu estou falando isso para ela e não tomar uma atitude. Isso diminui. Eu falei para vocês que o meu problema sempre é a antecipação, né? Sempre a antecipação. O que me diminui é eu não me preocupar com isso. Eu não lutar contra isso. Isso me diminui. Certo? E pra gente finalizar, ó, anote aí. Perdão como forma de sabedoria financeira. Perdão. Sabia que quando a gente perdoa, a nossa vida financeira, ela melhora? Verdade. Ó, gente, olha só, vou contar uma coisa pra vocês. Acho que eu já falei algumas vezes isso aqui. Eu já odiei pessoas com todo o ódio que vocês sonham na vida, tá? Você já odiou aqui? Você já sentiu muito ódio? Muito. Eu já senti muito ódio. Eu já senti ódio mortal. Mortal. De pouquíssimas pessoas. Uma em específico. Ódio mortal. Que toda vez, as pouquíssimas vezes que eu encontrava essa pessoa, sempre estava armada, com grandes deboches para cima de mim. Com muitos deboches. Deboches ligados à minha vida profissional. Grandes deboches ligados à minha vida profissional. Grandes deboches. Era o que mais me atacava. Deboches ligados à minha atitude. Porque eu sempre fui uma pessoa que uma mulher que eu estou em estado de prontidão, não quer dizer que eu esteja sempre bem, né? Me sentindo forte, resiliente, com a autoestima lá em cima, mas sempre tive uma postura, essa postura de altivez, de presença, de confronto, sempre tive essa atitude. Mas não quer uma postura, mas não uma atitude, entende? Hoje eu tenho essa atitude, eu sou uma mulher de 42 anos, mas ao longo da minha vida eu tinha uma postura que eu estou pronta para a guerra, mas não é uma postura, não quer dizer que por dentro eu estava, né? Muito pelo contrário, muitas vezes por dentro eu estava igual uma pena, né? Então, provavelmente aquela postura gerava um certo asco e, para me abalar, debochava da minha vida profissional. E, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Delicinha, contar uma coisa pra vocês. O que me moveu, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. O que me moveu para conquistar muitas coisas na minha vida
financeiramente eu digo, inclusive, projetos e financeiramente, foi a força do ódio. Do ódio. Sabia disso? A força do ódio. Uma vez eu assisti um vídeo que ele dizia assim, ó, uma pessoa muito legal, dizia assim, ó, tenha ódio. E eu assim, ó, vou assistir esse vídeo. Tenha ódio. Porque o ódio, gente, isso é forte, tá? Porque o ódio, ele faz com que você levanta, não é assim? Ele faz com que, assim, não, agora ele vai ver onde é que eu vou parar. Agora tu vai ver o que eu vou fazer. O ódio, ele te traz uma energia para você mudar aquela situação quando você tem ódio da pobreza, da sua pobreza. Quando você tem ódio da sua escassez. Quando você tem ódio da educação que você teve. Quando você tem ódio não das pessoas da ancestralidade, mas dos comportamentos da ancestralidade. Das atitudes da ancestralidade. Quando você tem ódio das palavras que lançaram para você, esse ódio, ele é uma faca de dois gumes. Ou você se enterra num buraco de depressão, ou aquele ódio pode ser uma força propulsora para você, com sangue nos olhos, vencer e calar a boca de tudo aquilo que você odeia, né? Então, o meu movimento durante muitos anos foi focado no ódio, ódio. E óbvio, né, gente, que isso me trouxe um desgaste terrível, né? Porque ele pode te dar a força propulsora para você virar o jogo, mas ele te destrói emocionalmente. E então essa pessoa, né? Essa pessoa que me fez sentir muito ódio. Inclusive eu desenvolvi o corpo de dor, que eu vou falar aqui, fez com que me deu muita força para que eu calasse a boca, literalmente. E com o passar dos anos, olha só, com o passar dos anos, aquele ódio foi ficando pequeno, tá? Ok. Que isso, mãe? Nunca imaginei. Sim, eu já senti muito ódio. Ódio mortal. Tantos deboches. Gente, o deboche é uma coisa assim, sabe? Aquelas alfinetadas, aqueles deboches. E eu não era de responder. Como eu falei, eu tinha uma postura. Sempre tive uma postura de prontidão, mas hoje eu tenho a mesma postura de prontidão, mas eu já falei para vocês que hoje eu tenho um ponto de corte com uma faca afiadíssima. Então falou uma, eu já corto imediatamente e a língua nunca mais sai da boca, né? Hoje eu já tenho esse ponto de corte. Mas lá eu era uma menina em processo de construção. Aquelas palavras, aqueles deboches poderiam me matar, poderiam me enterrar, e eu nunca ter desenvolvido coisas tão importantes que foram para a minha vida, para a vida da minha família. Isso é muito sério, gente. Se você está aqui e você tem esta língua, se você tem essa língua do deboche, essa língua do demônio, eu espero que você morda essa língua, porque você pode estar matando pessoas. Você pode estar matando histórias, destruindo histórias e famílias. Porque muitas pessoas que vão ouvir essas palavras maldosas, essas pessoas que vão ouvir isso, têm sonhos. Sonhos que podem desenvolver projetos importantes, contribuir para aquela família, financeiramente, para o projeto de vida daquela família, e aquela palavra destruir aquela pessoa.
Tome cuidado com as palavras que você fala. E com o passar dos anos, olha só, esse ódio foi ficando pequeno. Foi ficando pequeno, foi ficando pequeno. Aquela pessoa foi ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás. Claro que aquela força propulsora fez com que eu desse saltos enormes para frente, e aquela pessoa foi ficando para trás, até que chegou um momento, gente, que eu não enxergava mais aquela pessoa. Olha isso. Nós ficamos tão distantes, que chegou um momento que eu pensava na pessoa e não me doía mais. Olha isso. Que eu pensava naquela pessoa e não me doía mais. Nós ficamos tão distantes, que eu não consegui ouvir mais nada. Nada. Por que eu não conseguia ouvir mais nada? Porque aquela pessoa se calou. Se calou. E mesmo que houvesse uma abertura daquela boca maligna, destruidora, daquela serpente, eu não seria capaz de ouvir. Porque eu já estava vibrando em outra frequência. Uma frequência de sabedoria, uma frequência de equilíbrio, que eu já estava há anos-luz de distância, depois de alguns anos, né? Aí, olha só, eu cheguei numa fase que eu não era mais capaz de ouvir, porque eu já tinha evoluído. Porém, guarda isso aqui. Ó, eu peço nas minhas orações para Deus deixar meu lado somente pessoas do seu agrado. Mas a vida não é assim. Nós vamos enfrentar a nossa luta. Nós vivemos em guerras espirituais. Esse tipo de pessoa a gente sempre vai encontrar. Sempre vai encontrar. E a gente vai ter que saber. A gente vai precisar saber lidar com essas adversidades também. Lá atrás eu não sabia lidar. Por isso que eu sofria tanto, por isso que eu sentia tanto ódio. Ódio, é horrível aquele sentimento, é horrível. O excesso de ódio, ele faz com que você tenha um corpo de dor. O que é o corpo de dor? É muito sério isso. O corpo de dor é quando você lembra daquela pessoa, daquela circunstância, e você realmente já fica mal, sabe? Você já se estraga. O dia já estragou. Olha, eu não consigo nem levantar da cama, sabe? É você... vou encontrar a pessoa, um exemplo, né? Vou encontrar a pessoa, você já começa a sofrer antes, sofrer. É um sofrimento, esse é o corpo de dor. É um gatilho. Eu já senti isso. Isso é horrível, né? E a gente vai encontrar pessoas assim. A gente não querer encontrar pessoas assim, a gente já quer ficar naquela caixinha. Porque você vai encontrar pessoas assim no seu ambiente de trabalho, pessoas assim na sua família. E saber lidar com isso, hoje eu sei lidar muito bem com isso. Mas depois de ter quase morrido, né, gente? Depois de ter quase morrido. Mas se eu não tivesse passado por toda essa experiência, eu não teria, o ponto de corte. Vou fazer uma live ainda desse ponto de corte com vocês. Tem um pum, corta na hora. Pensa rápido. Na hora. É como um choque. Por exemplo, aqui, se isso aqui dá choque, ó. Você colocou a mão aqui, deu um choque. Você não vai colocar mais. Concorda? Você sabe que aqui dá choque. Isso é o ponto de corte. É saber dar o choque certo para nunca mais ninguém tocar. Tá? Então, você ser mais inteligente, sábia, uma mulher sábia financeiramente.
Ela vai se expor a tudo isso. Mas ela sabe dar o ponto de corte, certo? E daí sabe o que acontece? Quando a gente já corta, inicialmente, nós não criamos corpo de dor. A gente não precisa nem perdoar, porque não vai chegar num estágio de tanta mágoa, de tanto sofrimento para você precisar perdoar. Esse é o segredo da vida, tá? Não gerar expectativa, não criar histórias, para você não precisar perdoar. É assim que a gente tem que viver. Hoje eu cheguei mais ou menos nesse perfil. Eu não preciso perdoar, porque eu não vou construir histórias, né? Para chegar no momento de decepção que eu vou precisar perdoar. Certo? É assim que essa mulher madura, sábia, olha para a vida. É ignorar a pessoa? Aí depende do contexto, né? Depende do contexto. Depende do contexto. Se é uma pessoa que não faz parte da sua vida, ela vai segue o caminho, né? Segue o caminho. Mas se é uma pessoa de proximidade, né? Que tá sempre em deboche ali, se você sabe o corte certo, ela vira um cachorrinho. Um cachorrinho. A gente tem que falar mais sobre isso, né? Então pensa bem, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de passado, não aceita o que falou, o que as pessoas falaram, não aceita, eu não aceito, fico pensando o tempo todo, porque aquela pessoa, minha mãe falou isso, a minha sogra falou isso, o meu marido falou isso, meu colega de trabalho falou isso, meu irmão falou isso, não aceito. Vivo do passado, que isso aconteceu em algum momento no passado, né? Eu resisto, eu gero uma resistência à situação que aconteceu. Eu fico julgando a situação que aconteceu o tempo todo. Eu fico julgando. Imagine eu nessa fase da minha vida, gente, com 42 anos. Eu ainda pensando naquela pessoa que me fez tanto mal. Tanto deboche. Imagina eu hoje ficar pensando naquilo o tempo todo. Você considera que uma pessoa, uma mulher, consegue fazer dinheiro com tantas mágoas e sofrimentos no coração? Você acredita que uma mulher consegue? Fala de mulher, né? Uma pessoa. Você acredita? É impossível. É impossível você construir uma carreira. É impossível você desenvolver projetos. É impossível se você tem peso no seu coração. Eu fui abandonando aquilo ao longo dos anos. Quando eu dei por mim que aquilo estava tão longe de mim, tão longe, que eu não ouvia mais nada, que aquilo ficou pequenininho. Um dia eu falei, gente, eu penso naquele ser e aquilo não me magoa mais. E aquilo não me dói mais. Como eu tô longe daquilo, eu não ouço mais aquilo. Foi aí que eu fui, crescendo, evoluindo. Minha mente ficou mais criativa, né? Porque quando a gente tem mágoa, a gente pensa naquilo o tempo todo. Quando a gente tem ódio, eu pensava naquilo o tempo todo. Tempo todo, tempo todo, tempo todo. Eu vou fazer isso porque eu quero esfregar na cara. Eu vou fazer isso porque eu quero calar a boca. Não é assim? É uma força propulsora. Mas lá no final tu acaba morta. Se você não for buscando um desenvolvimento espiritual para você saber lidar com isso, né? O sofrimento, ele gera o corpo de dor, e se a gente não perdoar as mágoas, essas bocas malignas, a gente não vai conseguir desenvolver. Como é que eu perdoo? Aceita. Sabe aquela coisa? Aceita que dói menos. É exatamente isso o perdão, gente. É aceitar que dói menos. Aceitar o que falaram, aceitar as circunstâncias, é aceitar. Quando você aceita, você perdoa. Eu aceito o que aconteceu, então eu perdoo. É somente dessa forma.
Eu aceitei muitas coisas e ainda aceito muitas coisas. Aceitei essa boca maligna já há muitos anos, essa história de anos e anos e anos, lá do início da minha vida profissional, de muitos anos. Eu aceitei a ancestralidade, é muito importante a gente aceitar a nossa ancestralidade, é muito importante. A gente aceitar o que falaram e o que fizeram. A hora que a gente aceita, a gente perdoa e a gente liberta. Te libertar do que você não é culpado. Será que a gente não tem culpa? A gente tem culpa? Poxa, será que às vezes a gente não tem culpa? A gente tem que ver o nosso papel nessa situação também, né? Aquela meu comportamento de tô preparada para um confronto, quem sabe eu também, a minha postura, né? Eu tinha alguma culpa também. Eu tenho meu papel, eu tenho minha influência, a minha influência naqueles deboches. Porque o meu comportamento gerava uma ansiedade do outro lado que rebatia com os deboches. A minha culpa era não ser madura e inteligente o suficiente para dar um ponto de corte lá no início, deixar crescer. A gente tem o nosso papel também. Tem sempre os dois lados da moeda. Tem sempre os dois lados da moeda. Tá? Aceitar a ancestralidade. Às vezes penso que pode ser meu comportamento. Sim, Mari, pode ser o comportamento da gente. Todos nós temos culpa, né? Se a gente colocar só a culpa no outro, a gente não vai resolver nada. Por exemplo, no início do meu relacionamento, do meu casamento, eu bati muito de frente com a minha sogra. Muito de frente com ela. E a culpa, eu botava a culpa nela? A culpa sempre era dela. Hoje eu entendo que eu fui muito mais culpada de gerar os conflitos do que ela. Por que eu respondia para ela? Ela falava uma para ela, eu respondia. Para aquela boca maligna lá, eu não respondia. Por que eu respondia para minha sogra? Porque eu era mal criada e mimada. Eu não podia responder para ela. Eu estava entrando na família dela. Ela era uma mulher mais madura do que eu. Ela era a mãe do meu marido. Então, a malcriada era eu. Eu era culpada. Vai falar isso para uma menina de 22 anos, 21 anos. Vai botar uma língua desse tamanho. Mas se ela for madura e espiritualizada o suficiente, ela vai ouvir isso e não vai repetir. Então, a gente tem o nosso papel. A gente sempre vai ter o nosso papel. Por isso que é importante a gente olhar pra gente também, né? É bem importante a gente olhar pra dentro da gente. E a gente entender o contexto maior. Pra gente liberar esse perdão. Gente, perdão é libertação. Perdão é libertação. Jesus só fala nisso. Jesus só fala em perdão. Perdoar os pecados. Perdoar aqueles que nos têm ofendido. Você sabe por que Jesus só fala em perdão? Porque o perdão, o que você não perdoa? Olha só, o que nós não perdoamos? Nós não perdoamos, o que passou, o que falaram, o que fizeram é passado. Nós podemos só acessar a Deus no presente, Nós só podemos acessar a Deus no presente. Existe um livro de C.S. Lewis que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz.
Uma das cartas tem o diabo mestre e o aprendiz. O diabo mestre ensina para o seu aprendiz levar as pessoas para o passado ou para o futuro. Porque quando as pessoas estão no passado e no futuro, elas estão longe de Deus. E mágoas é manter pessoa no passado. Então, quando você perdoa, você libera o passado, você aceita o que aconteceu. E você encontra Deus. Por isso que Jesus fala tanto do perdão. Certo? A gente vai falar mais sobre perdão também, né? Ai, quanta coisa linda, né, gente? Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa maravilhosa. Então, uma mulher, olha quem tá aqui, ó. Tem uma colinha aqui, ó. Uma mulher sábia financeiramente, ela perdoa. É impossível fazer o dinheiro com mágoas e ódios avassaladores. Certo? Ó, eu vou ler um verso muito lindo aqui, muito lindo, que tem a ver com esse estado de presença. Até pra gente liberar essas mágoas do passado e fugir das antecipações, certo? Quando não perdoamos, levamos quem nos feriu para a nossa cama. Exatamente, você dorme com a pessoa que você odeia, porque você só pensa nela, tá? Ó, esse é curtinho, mas é intenso, é forte. Aqui o que eu vou ler para vocês, tá? Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mas quando você orar, ó, mas quando você orar, quando você orar, quando você entrar para dentro de você, ó, vá para o seu quarto. Quando você orar, vá para o seu quarto. Fecha a porta. Presta bem atenção nisso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Fecha a porta. O que é isso? Quando você for falar com Deus, vá para o seu quarto. O que é esse quarto? Vá para dentro de você. Fecha a porta. Apague a mente. Novamente. Quando você orar, quando você for falar com Deus, vá para o seu quarto. Vá para dentro de você. Fecha a porta. Apague a mente. Vá para dentro de você. Apaga o passado. Apaga o futuro. Esteja em estado de presença. Mas quando você orar, quando você for falar com Deus, vá para o seu quarto. Vá para dentro de você. Fecha a porta. Apague essa mente tagarela. Ore ao seu Pai. Fale com Deus, que está no secreto, que Ele está dentro de você. Ele está no seu estado de presença. Olha que lindo, gente. Mas quando você orar, quando você falar com Deus, vá para o seu quarto, vá para o seu estado de presença. Feche a porta. Não deixe essa mente ansiosa do passado e do futuro interferir. Ore ao seu Pai, fale com Deus, que está no secreto, que está dentro de você, certo? Esse verso aqui
É muito lindo, né? Muitas pessoas interpretam com entrar aqui no quarto, ó, nesse quarto. Nos tempos bíblicos, não existiam quartos. O seu quarto é dentro de você. É o estado de presença. Fecha a porta. Nem o futuro. E nem o passado. Aí sim eu consigo falar com Deus que está no meu secreto, que está dentro de mim. É assim que nós acessamos a Deus. Certo? Lindo, né? Lindo, lindo, lindo esse verso aqui. Certo, minhas águias, essa é uma mulher sábia financeiramente, né? É uma mulher sábia não só financeiramente, mas em diversos aspectos da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma fotinho aqui para a gente concluir a nossa Quinta das Águias. E na próxima semana a gente volta. Vou fazer a posezinha aqui que você sempre tira a fotinho, né? Aqui. E obrigada, minhas amadas, mãe águia, acho lindo. Também te amo, meu amor. Acho lindo quando vocês me chamam de mãe águia. Acho lindo, acho muito carinhoso. Que lindo, né? Esse verso aqui é maravilhoso. Vocês gostam, né? Quando eu faço essa interpretação bíblica. Toda vez no final das lives eu faço essa interpretação bíblica. Eu acho bem importante. Lembra que eu comentei com vocês, para a gente terminar tudo aquilo que a gente começa? Muitas vezes você quer ler o livro todo. Ah, vou ler todo o livro de Mateus. Mas se você meditar, aqui tem 2 frasezinhas. É um verso só. Né? O quanto ele pode trazer tantos significados, né? Tantos significados. Medite você também em Mateus 6:6. Beijo, meus amores, no coração. Amo todas vocês. Muito obrigada pelo carinho. Essa semana não consegui passar a quantidade de vezes que eu gostaria aqui, mas a gente tá sempre juntinha, né? Sempre juntinha em conexão, fazendo aquilo que precisa ser feito, honrando e consagrando a Deus e no nosso estado de presença, porque é somente dentro do nosso quarto, com a porta fechada, que nós encontramos nosso Deus no secreto. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.